Pronto, agora. Eu faço um trabalho de pós-graduação, né, lá no IALT, e lá nós falamos sobre a questão do trabalho de conclusão de curso, para quem quer fazer uma tese no que diz respeito uma pós-graduação um doutorado. E lá deixou bem claro, né, as questões de algumas regras existentes para que possa fazer essa questão, essa teoria, e ela possa ser validada com êxito. E uma das questões é sobre as fontes teoréticas, né? Quais são as fontes que a pessoa vai elaborar para que possa se ter uma teoria congruente e relevante. Por isso que a gente não pode fazer nenhum tipo de tese, desde que ela não seja plausível. Isso aí é inexistente. Não tem como você fazer qualquer tese ou qualquer outra coisa desse tipo, desde que não esteja fincada em questões basilares e triviais e que sejam congruentes para que você possa evoluir. Por isso que muitas questões no que se diz respeito à cristandade, existem muitas heresias. A diferença de você estar assentado sobre uma teologia congruente das que não, principalmente para nós que somos cristãos, onde nós conseguimos entender que a teologia por si só, no que diz respeito ao que é supernaturalis, né, ou no que diz respeito à instrução inspirativa da Bíblia, nós temos por base o que a gente acabou de falar, que é a Bíblia. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre haristologia, né, ou haristologia. O que é isso? Alguém sabe o que seja isso aí da doutrina? O que é haristologia? Alguém quer falar o que seja? Tirando o nosso amigo Caio, que já estudou em outro momento comigo acerca desse assunto. Nunca ouvi falar, não, professor. E os demais irmãos, Luciano, Josias. Não? Sim ou não? Então quer dizer que vocês nunca escutaram sobre esse assunto. Esse assunto da haristologia que eu acabei de falar é a doutrina da alegria. E nós teremos por base a carta que é mais embevecida no que diz respeito a uma questão de alegria cristã. Carta aos Filipenses. Tem outras cartas do apóstolo Paulo que nós conseguimos diagnosticar essa questão da alegria. Mas aqui, onde nós estamos vendo, em Filipenses capítulo 4, é mais explícito isso. Inclusive, se vocês puderem orar por mim, eu peço a vocês, né, que orem, que eu quero fazer um e-book acerca disso, né? Sobre, no que se diz respeito à doutrina cristã, sobre a questão da alegria. Porque a proposta que existe fora do quadrante do que se diz respeito eclesiástico, que nós vemos, são propostas de alegria. Tudo que nos deixa em volta, nós vivemos um hedonismo pós-modernista. O hedonismo, que fez parte ali, principalmente do primeiro século, onde era busca de prazer por prazer, independente daquilo que seja, e possa obliterar aquilo que a pessoa tem por princípios, era válido. E fora dessa questão do hedonismo, tem até um livro de John Piper, a questão do hedonismo cristão. E a gente vai ver hoje aqui sobre esse assunto. Então, vamos lá. Seja bem-vindo, nosso querido Mariano. O que é que diz? Quem está aqui conosco, de posse de Bíblia, alguma coisa assim, que queira ler a questão do que se diz respeito ao Filipenses capítulo 4.
Filipenses, capítulo 4. Abri aqui a Bíblia. Se alguém já para ler, fica à vontade. Pode ler, Leandro. Procurando aqui, que minha esposa levou foi a minha. Filipenses, capítulo 4, e o verso, professor? Verso 4. Verso 4, né? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ponto. Repita. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ou seja, ficar alegre. Essa é a ideia Senhor. de Paulo. Aí, se nós formos fazer uma análise no background, eu quero dizer para vocês, né, eu acredito que vocês, como pregoeiros do Evangelho da Graça de Cristo, talvez não de forma técnica, vocês, a priori, já tiveram contato com aquilo que é exegese. O que é existe exegese e exegese. Ex, que é a preposição, né, que junto com essa palavra exegese, é retirar do texto, da perícope, aquilo que está lá. E exegese é você colocar aquilo que não está. O que o cristão, a partir do momento que ele lê o texto sagrado, ele deve fazer? Ele deve fazer uma exegese. Ele deve retirar as informações do texto de forma congruente para que ele, da melhor maneira possível, possa entender isso. Algumas perguntas na leitura textual devem ser feitas para que possamos discernir e evoluir e crescer naquilo que se diz respeito à nossa devocionalidade. Porque, querendo ou não, a Bíblia não é só informação. A Bíblia também é transformação, né? Quer dizer, o alvo a priori da Bíblia é a transformação. Então, vamos lá. Dentro dessa ótica, o apóstolo Paulo ele estava onde quando escreveu esse texto? Alguém pode me informar? Paulo. Em Roma. Preso em Roma, não é isso? Na prisão marmentina. Existe algumas teses, né, que se diz respeito a onde Paulo realmente estava. Alguns em Cesareia de Filipos e outros em Roma. Mais plausível seria dizer que Paulo estava na sua segunda prisão, a prisão marmentina, que é uma ambiência totalmente salubre, da onde ele estava na antessala do martírio, onde pessoas saíam daquela ambiência ou para morrerem ou saíam com problemas terríveis, inclusive de saúde, principalmente porque naquela época não tinha uma evolução tão medicinal como nós temos hoje. Então, é na prisão totalmente cruenta. O apóstolo Paulo está numa prisão de segurança máxima, diga-se de passagem, ele estava como se estivesse hoje na Papuda, não é? Que existe aqui um presídio de segurança máxima, inclusive aqui em Pernambuco tem um presídio de segurança máxima da Federal, que é na ilha de Itamaracá. Não sei se vocês sabem disso, é um presídio de segurança máxima. Devido à alta periculosidade das pessoas que estão ali, Paulo ele estava nessa prisão que ficava embaixo da casa de Roma. E embaixo da casa de Nero, que ficava em Roma. Qual é a proposta? Som, ok? Tá escuta, professor. Tá na escuta, né? Som. E o que é que acontece, meus queridos e amados irmãos? Paulo, ele é arguido pela igreja, porque a igreja ficava na cidade de Filipe. Paulo tinha fundado essa igreja, juntamente com Silas, em Atos capítulo 16, onde nós sabemos, Paulo ele tem uma visão noturna, porque o desejo de Paulo em Atos 16 era ir para Samotrácia. O Espírito Santo diz que não. E para Bitínia, o Espírito Santo diz que não. E para Mícia, o Espírito Santo diz que não. E durante a noite ele tem uma visão de um varão macedônico que convida ele chamando, sobe para cá. E quando Paulo chega na cidade de Macedônia, existe uma pitonisa, não é? Que eram mulheres, como existe até hoje, como se fosse uma cartomante, pessoas possuídas pelo Espírito através da ideia de superstição, e ela adivinhava algumas coisas. E o apóstolo Paulo, passando por ela, ela disse, lá vai ali os filhos do Deus Altíssimo. E com isso Paulo expulsa aquele demônio, aquela mulher é liberta das questões espirituais, mas devido a isso, essa
fanfarrice que o apóstolo Paulo faz, né, cria uma multidão terrível. O apóstolo Paulo ele vai preso, juntamente com Silas, e nós sabemos da história, Atos 10, 25, ele canta louvores a Deus, e ali acontece um terremoto, as cadeias são abertas, ninguém sai da cadeia, o carcereiro com medo, porque ele ia pagar com a sua própria vida, inclusive ele morava lá, e ele pergunta o que é que importava para ele ser salvo, né? O que é que ele fazia para ser salvo? Atos 16, 31, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E daí nasce aquela igreja em Filipe, depois que Paulo encontra uma mulher chamada Lídia, né, e funda aquela igreja que era mulher de posses. E com isso, a igreja em Filipe, muito conceituada, sabendo que o pastor fundante da igreja, que é o apóstolo Paulo, ele está numa situação totalmente desconfortável e na preocupação, pensando que ele estava tétrico, pusilânime, sem força, ela envia o pastor Epafrodito, né? Porque no sistema penitenciário romano, a pessoa não gozava de uma liberdade como nós temos hoje aqui no Brasil, que é o auxílio reclusão. Lá, ou o preso deveria trabalhar, ou ele é sustentado por alguém. Então, a igreja, preocupada com essa situação de Paulo, a igreja envia o pastor Epafrodito, principalmente com donativos e pecúlios, para que o apóstolo Paulo pudesse se manter ali. E o apóstolo Paulo diz em Filipenses, capítulo 4, verso 4, regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, né? Em grego a expressão é hairete en kyrio, patote palin, ego hairete. Bem, isso é uma exegese base. Deixa eu dizer para vocês. Quando é repetido algumas palavras dentro do texto, quem vai dizer isso é Sidney Gredans, no texto, no livro dele, Texto Antigo e Pregador Contemporâneo, é porque o autor textual ele quer dar uma ênfase muito grande nesse texto, nesse assunto. E o que é que Paulo está dizendo? Ele está mostrando que Paulo, o apóstolo Paulo, mesmo naquela ambiência tétrica, que o deixava aparentemente pessoas pusilânimes, sem força, cabisbaixo, porque Paulo ele está preso em uma situação bem adversativa, de forma, digamos, sem nenhuma culpabilidade, e por pregar o evangelho aos judeus, Paulo é jogado dentro da cadeia. Numa cabeça de uma pessoa comum, uma pessoa normal, comum, uma pessoa que está sendo injustiçada, caluniada, defamada, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas também já aconteceu comigo, você fica muito cabisbaixo e triste. Veja, ele está numa prisão de segurança máxima e a resposta dele para isso, para que Epafrodito leve para a igreja, é que Paulo está alegre. Só para você ter noção, a carta aos Filipenses ela é um ode à alegria cristã. Que a alegria cristã é totalmente distinta do que a alegria do mundo. Veja, do mundo que nós falamos, desse mundão que é governado por Satanás e seus asseclas. Nós estamos aqui no dia 10/6/2023, às 20 horas e 25 minutos. Quantas pessoas que vocês conhecem, elas estão nesse momento agora em busca da felicidade? Me digam aí quantas pessoas que vocês conhecem nesse momento, parentes de vocês, parentes, né? Desde parentes da questão da matriz celular, que é os parentes pai, mãe, irmãos, até mesmo filhos, e quantos amigos você não conhece que nesse momento eles estão fazendo de tudo para ter esse preenchimento desse vazio existencial que Fyodor Dostoiévski disse que existe um vazio dentro do homem que é do tamanho de Deus. Lógico que ele está dizendo que Deus é do tamanho do buraco, que Deus é infinito. Mas a ideia é que esse coração eternamente vazio e ingrato, ele só pode ser preenchido, ele só pode ser abastecido por Deus. Então vamos lá. Aí Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Hairete. O modo, nós sabemos que até verbo em português, existe alguns modos, não é isso? Verbais. Existe o modo imperativo, subjuntivo, passivo, e em grego não difere muita coisa. E esse verbo hairete,
que o apóstolo Paulo utiliza, ele está no modo imperativo presente. E além disso, ele está no modo imperativo presente e médio. Aqui no Brasil nós não temos, é chamado de reflexivo. No caso, no grego, ele é chamado de médio. O que é isso, professor? Você já viu o que nós chamamos de bumerangue, né? Você joga, ele vai e volta. O que é que Paulo está dizendo para aquela igreja? A alegria cristã é totalmente, a fonte dela é no Senhor. E pasmem, por que Paulo está dizendo isso? Porque, só para você ter noção, existiam algumas festas dentro do Império Romano e da qual Nero também participava. Uma das festas que existia era uma festa regada ao deus Baco. Não sei se vocês já ouviram. É da onde vem a expressão bacanal, que é o deus do vinho. Inclusive, o Friedrich Nietzsche, ele dizia que essa era a melhor ideia que se tinha do verdadeiro amor, que era a questão de beber vinho ao deus Baco. Ele fala isso de forma sarcástica em relação ao cristianismo. Veja, preste bem atenção. Quando Paulo está dizendo isso, é que ele está mostrando para a igreja que, além da fonte da alegria é em Cristo Jesus, além disso, a alegria cristã ela é supra-circunstancial. Supra quer dizer acima. Circunstanciais são os fatos. O que ele está dizendo isso? Que Paulo ele tinha tudo para ser uma pessoa triste, cabisbaixo, depressiva em potencial, mas ele estava dizendo literalmente para aquela igreja: vocês podem se manter alegre, porque eu mesmo nessa cadeia, mesmo nessa situação agônica, mesmo nessa situação adversativa, a minha alegria, a resposta existencial da minha vida é que a minha alegria ela não depende das circunstâncias. Se eu estou preso, se eu estou solto, a minha alegria ela depende exclusivamente de uma pessoa. A minha alegria é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Certo aí? Sim. Dona Aline Mariano, que é Caio, né? Então, vamos lá. Só nessa carta aqui a gente vai ver alguns motivos, né, que deixa qualquer cristão alegre. O primeiro motivo é porque você é salvo em Cristo Jesus. A expressão Jesus Cristo é o Senhor, né? Iehu Cristo, tu Kiriu, que aparece inúmeras vezes no texto do Novo Testamento. Tem até um livro de Joaquim, Jeremias, falando sobre isso, não é? Que é a questão de Jesus Cristo é o Senhor, e até o livro do Gordon Fee, sobre a Cristologia Paulina, que foi editado pela editora CPAD 2021, que ele vai falar sobre o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa expressão, que é uma questão anti-imperialista, eu até já falei em outro momento aqui, ela é anti-imperialista, mostrando que o Senhor da vida dos crentes não é Otávio Augusto, não é Tibério, não é Calígula, não é Cláudio, não é Nero. O Senhor da vida dos crentes é Cristo Jesus. Isso é o que ele está deixando bem claro. E aqui nós vemos motivos pletóricos, abundantes, para vermos o que é a Haristologia Paulina, né? Que é a pessoa de Cristo, e ele vai dar alguns motivos para a igreja para que eles fiquem bem alegres. Então nós vamos ver aqui. Deixa eu só alinhar um texto aqui, que a gente vai acompanhar. Vou fazer o seguinte, vocês vão me ajudando. Leiam aí Filipenses capítulo 1, verso 1 e 5, por favor. Vocês estão de posse da Bíblia, não é isso? Vocês podem, quem pode ler de vocês? Algum de vocês podem ler isso aí? Filipenses 1. Você vai ler a partir do verso 1 até o verso 6. Se tiver algum barulho aí, é porque aqui na rua, dia de sábado, é bem barulhento. Mas eu vou... Só a misericórdia, né? Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo,
a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com o bispo e diáconos. Graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Vamos lá, deixa eu só apagar isso aqui. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Vamos lá, Paulo faz o que nós chamamos, né, de praescription. Ele faz, é comum dentro da ótica paulina, é saudar a igreja, a ambiência da localidade na cidade de Filipe, a cidade de Filipe, que é uma homenagem ao pai de Alexandre o Grande, que o nome dele é Filipe, no caso, a cidade chamada de Filipe, e ele vai saudar a igreja, ele vai chamar Paulo e Timóteo, preste bem atenção, aos bispos e diáconos que estão na cidade de Filipos. Você quer ser alegre, meus irmãos? Olhe a introdução de Paulo para Scription. Você sabia que 76% das demissões de uma empresa estão intercambiáveis com a ideia de mau relacionamento entre os funcionários? Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Isaías, você já ouviu falar sobre isso? Então vamos lá. Pode falar, Isaías. Sim, eu, por exemplo, já trabalhei até como gerente de loja, por exemplo, e isso é algo que é bem plausível, né? A gente vê que na maioria das vezes são essas questões, né? Que causam, culminam em demissões, né? Veja, por que eu estou dizendo isso? Porque dentro da ótica cristã, se você não gostar de mim, você pode ter um problema seríssimo no que diz respeito à alegria. A alegria cristã, você vê, existe um salmo, é um dos cânticos dos degraus, Salmo 133, cântico dos degraus, porque as pessoas, como não poderiam entrar diretamente no templo, eles ficavam nas escadarias do templo cantando esse hino, Salmo 133. Quão bom e maravilhoso é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba até a orla da veste de Hermon. É como o orvalho que desce de Hermon, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Hermon, que é onde ficam as colunas de Golã, onde é a fonte originária do Rio Jordão, que essa área ela chega até nevar durante alguns tempos do ano, de tão alto que ela é. Que acontece? Os outros montes, eles recebiam vida diretamente, porque o Rio Jordão, ele descia, né? O Iardém, o Jordão no original, quer dizer aquele que desce através desse rio. Por isso que ele faz essa analogia, que da questão dessa maravilha que os crentes, eles vivam de forma intercambiável. Um dos maiores problemas dentro do cânon paulino, que se diz respeito a redigir as problemáticas, é dentro da igreja de Coríntio. Qual o problema da igreja de Coríntio? O problema da igreja de Coríntio é divisão. Eu estava explicando isso hoje lá na sala de aula, de 4 vezes que aparecem na Bíblia a palavra cisma, que nós chamamos de cisma, não é isso? Só para você ter ideia, essa ideia celeumática aparece das 3 delas em 1 Coríntios, mostrando que é uma igreja totalmente dividida. Paulo chama algumas coisas, os crentes falam de carnais, ele faz a divisão no capítulo 2 de pessoas carnais e de pessoas pneumáticas, que no caso, carnal é a questão do psique, e o homem espiritual é o pneumático.
Depois, no capítulo 3, Paulo vai chamar ele de meninos. Quer dizer, pessoas que não tiveram uma evolução e um crescimento palatar no que se diz respeito ao cristianismo. Depois, Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 3, verso 5, eu plantei, Apolo regrou, mas o crescimento vem do Senhor. Nem o que plantam, o que regam são coisa alguma, mas é Deus que dá o crescimento. E ninguém pode colocar outro fundamento a não ser aquele que está posto, que é Jesus Cristo. Verso 11. O próprio Jesus, na oração sacerdotal, capítulo 17, verso 21, ele deixou bem claro: eu oro para que, a fim de que todos sejam um, como tu és em mim, sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A questão da intercambialidade, da questão da koinonia, da koinonização, quando uma pessoa não consegue se relacionar com o outro, essa, eu vou até utilizar a expressão do Hernando Dias Lopes, você não viver em comunhão com outras pessoas, existe, querendo ou não, uma defectibilidade cognitiva e espiritual na vida da pessoa, da onde o diabo, claramente, ele tem legalidade. Quando diz em Efésios 4, verso 27, que não dê lugar ao diabo, o verso 26 vai dizer o seguinte: não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O que é isso? O mais rápido possível você... segura aí, Mariana. O mais rápido possível você possa resolver essas questões. Isso é uma expressão idiomática, não é? Não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Quer dizer, não deixe o dia acabar para que você mantenha esse relacionamento. Volte, né, ao relacionamento. Pode falar, Isaías. Espera aí que eu estou aqui. Assim, olhando para as questões bíblicas nesse sentido, é algo muito sério, né? Porque eu fico pensando, eu entendo que o fato de se relacionar literalmente, por exemplo, ter comunhão no sentido de estar junto e tal, é quase que impossível, principalmente no mundo atual, com muitas pessoas. Eu posso estar numa igreja, por exemplo, tem, sei lá, 1000 membros. E muitas pessoas eu vejo de relance, moram longe, trabalham em situações distintas. Agora, a grande questão, ao que parece, é que o autor realmente indica aquela situação, assim, por exemplo, que há um outro texto que fala no que depender de vós, tem de paz com todos. Por quê? Porque é um sinal de que o cristão, ele tem a paz nele, o que gera ele não ter guerra com ninguém. Ele não tem ódio de ninguém, ele não tem desavença com ninguém. Há situações que ele deixa de ter convivência para manter, inclusive, a paz, mas não que depende dele, mas é por causa do outro. Ah, não, lógico. Então, no que assim, depender dele, ele, por obrigação, ele deve ter paz com outras pessoas. Isso. Agora, então, assim, se a pessoa não quiser manter essa comunhão, essa sinergia, essa simbiose, aí é outro papo. Mas no que, como você colocou o texto, né? Aí a minha questão que eu faço, porque o céu é um lugar de irmãos e pessoas de comunhão. Não faz sentido você ter, só um minuto, filho, desavença, é o que certas pessoas até dizem, né? Tipo assim, então, ou nenhum vai para o céu, ou um só, porque vai ficar de cara virada um para o outro. Então, isso é algo tão sério, o que implica até na questão salvífica, porque não faz sentido. Jesus volta, aí vão levar o irmão Jairson e Isaías, mas não se dão bem um com o outro. Mas como é que vai resolver isso? E outra questão, por exemplo, por que eu estou batendo nisso? Que isso é uma maldição da teologia culta. Eu acredito que vocês já viram Pablo Massa, Paulo Mussi, Renato Cariani e outras pessoas que vivem, o que é que eles vivem dizendo na internet? Se você é um leão, você não ande com urubus. Não ande com pessoas que tenham baixa autoestima. Não ande com pessoas, né, que reclamam, que murmuram. Isso é a tolerância cristã. Não ande com pessoas que não querem estudar. Dentro de uma comunidade eclesial, meus queridos e amados irmãos, eu não tô dizendo isso com autoglamorização. Como eu congrego em uma comunidade eclesial onde é dada a oportunidade a várias pessoas, como se tem várias pessoas falando, vai existir vários erros. 1 João capítulo 4, verso 20, né, Caio? Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, como é que ele pode dizer que ama a Deus a quem vê, a quem não vê, e como é que ele pode dizer que não pode amar o seu irmão a quem vê? Não é? É o filho que ama. 1 João capítulo 4, verso 8, que diz, né? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A praxis cristã, ela é regada no amor. Você vê, e isso, às vezes, adentra dentro do ser eclesial. Eu não sei se vocês já leram um livro de Zygmunt Bauman,
modernidade líquida. Eu acho que Caio já leu. Não, mas Caio não podia ler esse tipo de livro, que é mais conservador. Não podia ler isso aí na Universidade Federal. E as pessoas, por estarem embevecidas com esse tipo de sentimento que vem de fora da igreja, esse sentimento coachiniano, que é diabólico, porque eleva a sua autoestima partindo do pressuposto de diminuir os seus semelhantes a quem Cristo morreu na cruz. Está na lista, né? Da quem Cristo morreu na cruz, porque nós, diz em Romanos capítulo 5, verso 8, Deus prova o seu amor para conosco, enviando Cristo Jesus para morrer em nosso lugar, enquanto nós éramos ainda pecadores. Quer falar, Isaías? Pode falar. E o que é que acontece? Nós estamos encharcados com esse tipo de coisa dentro da comunidade eclesial. Por exemplo, você pega uma amaldiçoada daquela da Vitória Souza. Segura o raciocínio aqui, que minha tia está chamando aqui, por favor. Oi, tia. Tia? Oi. Diga. Não, já falei, já resolvi aqui, era um negócio aqui do celular, do computador. Eu já resolvi já. Eu tô dando aula aqui, só quer falar comigo aí? Nada. Desculpa aí, meus irmãos, mas vamos lá. No que se diz respeito, Vitória Souza, meu primo entrou aqui na nossa live também. Seja bem-vindo, viu, meu primo Tiago? Deus abençoe sua vida. E o que é que acontece? Nós estamos encharcados disso. E a igreja ela sofre muitos ataques do diabo em relação a isso. Igreja, né, eclesia no original, que é os chamados para fora, pessoas que estão no plural. Pessoas são chamadas para fora da sua bênção familiar para entrar dentro da igreja. E com isso, nós não temos só uma modernidade líquida. A igreja, que era para ser uma trincheira em relação a isso, acontece também essas questões de transeúntes dentro da igreja. A pessoa entra na igreja, daqui a pouco sai, manter um mau relacionamento com um, com o outro, daqui a pouco sai. E aquele espírito diabólico, ele é até cultivado dentro da igreja, de uma questão de superioridade em relação às outras pessoas. Colossenses capítulo 3, verso 11, que não há judeu, grego, circunciso e incircunciso, cita o bárbaro, escravo ou livre, Jesus Cristo é tudo em todos. Deixa o apóstolo Paulo bem claro acerca desse assunto. Pode falar, Isaías. Sim, sobre essas questões eu tenho observado que talvez um dos maiores problemas que faz com que isso se infiltre no meio da igreja, é claro que a Bíblia já diz que isso ia acontecer, mas eu vejo que é o seguinte, essas pessoas, elas têm palco, elas têm espaço, elas têm, não têm só seguidores, porque já não é só a internet, elas têm palco, elas têm igrejas para ir, que convida, que paga e paga bem. Então, assim, a minha questão de observação é que eu falo até quando estava fazendo curso básico de teologia, uma coisa que me intriga é o seguinte, se colocar, por exemplo, o senhor tem um conhecimento na área teológica e outras coisas mais, mas se colocar o irmão diante de um avião, abrir o motor e falar assim, conserta, Jaderson, tá na sua mão, o que você vai falar? Você não, Nada, eu não sei fazer isso, não é minha área, eu não entendo. E se for para o irmão levar o carro para alguém consertar, se fala assim, tem um cara ali que está aprendendo agora, ele começou ontem o curso, você levaria? Não, não leva. Mas as pessoas, quando é com relação a almas, com relação ao evangelho, elas se arriscam. Ah, não, Deus me chamou. A pessoa não tem o chamado, literalmente você olha e fala assim, ela não é para fazer aquilo, mas ela continua fazendo, e através dessas pessoas é que muitas das vezes se infiltram os enganadores, os lobos. Por quê? Porque é um falso pastor, é um falso líder. E ele não tá preparado para defender o rebanho, porque ele não tem as armas, as ferramentas que é dada para o verdadeiro, para o legítimo pastor. E eu vejo que o que mais acontece é isso, entendeu? Que você vê o quanto de falsos mestres tem por aí. Não, nem aí. Então, eu acho que isso é muito complicado. Eu não sei se eu falei aqui para vocês,
Eu não sei se falei na última aula. O que acontece? Eu estou numa comunidade eclesiástica que, por incrível que pareça, vocês vão até rir que eu vou dizer aqui. O pastor da comunidade eclesial solicitou para mim que eu evitasse, até mesmo de forma indireta, ele proibiu que eu fizesse citações de autores de alguns livros cristãos, porque muitas pessoas da igreja, até ele, não estavam, digamos assim, entendendo. E eu fiquei assim, com a cara no chão. Porque é a glamoralização da continuação no erro. Não estou dizendo que a pessoa precise essas citações extras canônicas para validar uma argumentação. Eu não estou dizendo isso. O grande problema é que repousa sobre a ideia de que isso não fosse salutar. As pessoas fazem isso dentro da comunidade eclesiástica, dentro das igrejas, não pode citar ali, mas cita, não, porque fulano de tal teve aquela experiência, a outra dirigente falou aquilo, e isso vai sendo algo que vai sendo preenchido dentro da comunidade eclesial, perdão. Pode falar, Isé, você quer falar de novo? Sim, só dentro do que o irmão falou aí, isso aí, assim, eu não sei nem o que falar, é preocupante. Eu não sei se o irmão, de vez em quando eu ouço alguns teólogos até falando, procura uma igreja mais próxima, aquela que se enquadra. Hoje tá difícil. É raro uma igreja onde tem um líder que ele ame a palavra de Deus e que ele realmente tem o desejo de vivê-la, no sentido de, eu costumo dizer o seguinte, se eu, como o Martinho Lutero disse, né, se me provar pela palavra e pelo raciocínio lógico que eu tô errado, beleza, eu vou me retratar. Mas os de hoje não. Se você prova que ele está errado pelo raciocínio lógico e pela... Você está com a Bíblia mostrando, tá aqui o texto. No geral, o máximo que eles vão fazer, tudo bem, mas sempre foi assim, não é agora que vai mudar. E você é excomungado, é deixado de lado porque você se torna uma ameaça. Então, isso foi nos tempos, o próprio Cristo é uma evidência dele, os demais, os apóstolos no caso, era uma ameaça para aquele seio que existia ali de ensinadores que tinham algo já pré-formulado e qualquer um que se caminhasse fora dessa risca, nós estamos vendo isso hoje, a mesma coisa, isso é algo repetitivo. E é preocupante, por isso que temos que nos armar para quê? Porque para que possamos caminhar em linha reta diante de um mundo tortuoso, pela palavra. E é o que o irmão falou. Um líder espiritual chega e fala para o irmão evitar citar. Se fosse algo contrário à Bíblia, se fosse algo que realmente desvirtuasse e desencaminhasse o irmão, não. Ele está falando o seguinte: enquanto o irmão está tentando colocar a coisa em ordem, ele está falando, olha, faz o seguinte, não pega firme demais para colocar em ordem, não deixa meio bagunçado, é quase isso. Isso é um absurdo. Absurdo. Imagina eu que eu vivo estudando, o pessoal sabe da comunidade eclesiástica, meu estilo é esse mesmo. Eu cito vários textos, quem puder acompanhar em outro momento aqui na rádio, que eu tive o prazer de participar, quem viu isso, eu trabalho dessa forma. Eu aprendi assim. Continue assim. Texto, de citar vários... É o quê? E continue assim. Continue assim, é isso mesmo. Está em falta, está em falta. Isso é, infelizmente, é as coisas que acontecem, né? Então, Leandro saiu da live, foi? Leandro? Deve ter se caído a internet, não sei. Deve ter caído, né? Então, vamos lá, Filipenses 1:5. Em primeiro momento, Paulo deixa claro que a sua questão e a visão em relação àquilo que é com alegria, irmã, porque estou tendo um problema terrível aqui, porque tá dando retorno aqui no que eu estou falando, mas vamos lá. Som, ok, som. Tá dando retorno naquilo que eu estou falando. Mas o texto deixa bem claro. Aquele que começou a boa obra irá completar até o dia de Cristo. O primeiro momento é que o segredo cristão, para se manter alegre, depois de ser salvo em Cristo Jesus,
e permanecer é a ideia de que a igreja deve viver em comunhão. Não tem outra. Não tem outra. Se quiser ir para o céu, né, e viver em comunhão em relação aos irmãos, vai ter que ter uma vida de coinonia. Aí vamos lá. Verso 5 e verso 6, que é outra questão que se respeita à alegria. Pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra irá aperfeiçoar até o dia de Cristo. Paulo utiliza aqui algumas analogias no que se diz respeito ao rito religioso, que é a ideia começar e completar. Veja, a ideia é de que repousar, essas analogias que ele diz, que começou, que é ergon, boa obra, né? Katos ergon, que é a ideia da boa obra, irá aperfeiçoar, né? Eknachomai, que começou é teleo, e aquele que vai concluir, né? Enaxomai, que é a ideia de que a vida cristã é um sacrifício, né? Paulo está dizendo que aquelas pessoas que cooperaram no evangelho juntamente com ele, o cooperar nesse respeito ao evangelho, ele vai dizer lá na frente, que defenderam o apóstolo Paulo, que ajudaram ele financeiramente e outras coisas mais, era motivo de alegria. Por quê? Porque aquilo que Deus começou na vida deles, Deus iria concluir. Eu não sei se você já ouviu a história do que é o elefante branco. Vocês sabem o que é o elefante branco? Elefante branco, na Índia Antiga, era um rei que dava isso para as pessoas, para os seus súditos, para aquelas pessoas que eles não gostavam. E ele dava um elefante branco porque era muito caro e não servia para absolutamente nada. E como era presente de um rei, ninguém, absolutamente ninguém, poderia rejeitar aquilo, por dar uma questão de pena capital se assim rejeitasse. E quando ele está dizendo isso, né, é que, analogamente, a gente pode ver que o cristão ele não é um elefante branco. Aqui no Brasil, o que é um elefante branco? São as grandes obras que são financiadas pelo Estado e elas só começam e não terminam. Por quê? Porque são desvios financeiros. E eu quero dizer, né, em Cristo Jesus, que nós, a alegria cristã, é saber que aquilo que Deus começou na nossa vida, Deus irá concluir, Deus vai concluir. Só para você ter ideia, Agostinho dizia o seguinte: Senhor, tu que não abandonas a obra que começaste, completa a tua obra em mim. É que a vida cristã é uma liturgia sacrificial da qual Deus está tendo o controle. Deus vai começar esta obra e ele vai concluir até o dia de Cristo. O dia de Cristo é uma referência ao juízo final. Então, quer dizer que a vida cristã ela é sinérgica entre a relação da perspectiva da própria pessoa de querer crescer na graça e no conhecimento e que Deus vai dosimetrando esta graça para que a pessoa tome estatura e tenha evolução cristã no que diz respeito à sua percepção espiritual. E ele estava dizendo que Deus estava começando a obra em Filipe. A gente falou que a obra começa lá em Atos capítulo 10. Ao que tudo indica, no ano mais ou menos de 49 a 50 de Cristo. A carta que o apóstolo Paulo escreve, ela está ali entre mais ou menos o ano de 58 a 59. Vejam, são 8 anos, né, de existencialidade dessa comunidade eclesial e Deus estava trabalhando, visando o dia de Cristo. O que é o dia de Cristo? O dia do juízo final. Por que Paulo está dizendo isso? Porque todo cristão ele deve esperar o quê? A vinda de Jesus Cristo sempre, que é a questão da porasia. Esse aperfeiçoamento, veja só, eu escutei uma frase no Twitter, não é? Que diz uma coisa bem interessante. O brasileiro hoje, ele pensa que Cristo salvou ele para lhe dar um Honda Civic. E essa não é a ideia de Cristo. Por exemplo, eu estou batendo muito nesses codes e eu vou bater. Aquele filho de Satanás, chamado... Fugiu a memória agora. Não é David Leonardo, não, é o outro. Tem outro lá que Pablo faz parte desse grupo aí seleto dos diabos. Tiago Brunet. Tiago Brunet, eu não sei.
Tiago Brunet, eu acho que esse é o nome dele. E o que é que ele disse em uma das suas palestras? Veja só, dentro da palestra dele, ele disse que ele chama de conferência destino. O destino não é o céu. Você utiliza de prerrogativa cristã como a fé só para alavancar os seus negócios. Feito ele falou, né? Unir a fé e o empreendedorismo. Não existe problema nenhum em relação a isso. Da questão de você se utilizar da fé visando a questão do empreendedorismo. O grande problema é você utilizar os recursos da fé, distorcer os textos sagrados e sabe, esse espírito de engano sabe, que está enganando pessoas, porque aqui no Brasil, não sei se vocês viram a última pesquisa, que é um dos países que mais se acredita em Deus, e utiliza desse artifício. E o que é que ele disse? A questão teorética central dele foi, olha, você tem que amar a Bíblia. Veja, é uma verdade. Você não pode deixar de amar a Bíblia. Porque quem ama a Bíblia, essa pessoa tem decisões certas para o seu destino. Veja que é totalmente diferente do que Paulo disse. É diametralmente oposto. Existe um fosso diferente. Paulo, veja só, ele está dizendo isso para que as pessoas se preparem até o dia de Cristo. Em outros momentos, Paulo deixa bem claro que ele quer conhecer a Cristo para que ele possa fazer parte da ressurreição, meus irmãos. Nós amamos a paz de Deus, não é para benefício próprio ou visar o empreendedorismo ou tomar decisões pertinentes na perspectiva do nosso destino. Não é isso, meus irmãos. A nossa ótica cristã é para ser semelhantes a Cristo. Por isso que essa é a alegria cristã. A alegria cristã, essa raristologia elevadíssima, se dá pelo pressuposto de que Deus está completando a sua obra na minha vida. Pasmem, meus senhores, eu estou aqui até na minha casa da minha mãe. Quem acredita aqui que eu era tímido? Era não, eu ainda sou tímido. Vocês acreditam nisso? Parece mentira, não é? Mas eu era tímido, sim. Deus é tão gracioso, meus irmãos, que uma pessoa tímida como eu, hoje, pela misericórdia de Deus, não vejo motivos, né? Isso é só uma questão do que diz respeito a sermos servos de Cristo, mas hoje eu estou dando aula para vocês. E outras pessoas mais. Quer dizer, é a complementariedade da obra de Cristo na nossa vida, na minha vida, na vida de vocês. Essa é a ideia de Paulo, que é a questão do evangelho, da graça de Cristo. Ele é alegre porque ele sabe que Deus está completando tanto a vida, a obra dele, na vida dos Filipos e de todas aquelas pessoas que foram alcançadas pela graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou, segura aí, meus irmãos, rapidinho. Eu vou só aqui pegar um copo d'água. Eu vou dar uma pausa aqui, tá certo? Vou até parar de gravar. E vou só tomar uma água aqui. Me dê 5 minutos aí, por favor. Eu estou muito rouco aqui, tá certo?